A gente não mexe com os evangélicos, eles são muito protegidos. A gente não mexe com os evangélicos, eles são muito protegidos. E aí, em 2013, meu pai faleceu. E eu, bom, nesse meio tempo, eu trabalhei no Pânico, né? Eu fui pra Fazenda, eu trabalhei com a Ana Hickman. Nossa, muita coisa aconteceu. Nesses 10 anos que eu fiquei em São Paulo, eu fiquei famosa, Aham, muito famosa. Eu aham. era símbolo, né, sexual, porque eu trabalhava de maiô, de biquíni, e as matérias que eu fazia no Pânico apelavam muito pra isso, pra Uhum, sensualidade. uhum. E, enfim, minha vida era completamente diferente da vida que eu tenho hoje, né? Era Uhum. uma vida de que eu conheci coisas que eu jamais imaginei. Imagina, eu tinha tudo que eu queria. Eu chegava, não conseguia chegar na praia, não conseguia ir no mercado, no shopping, Sem as pessoas te sem as pararem. pessoas me pararem, Caraca, sabe? Lizzie. Então, tipo assim, olha, eu vou te falar que hoje isso é tão surreal pra mim, que eu falo, meu, como que eu vivi isso? Que loucura isso. Tem coisas que eu já até esqueci, que eu parece que nem era Que eu. nem era É uma você. coisa muito louca. Caraca. E aí, em 2013, eu saí da Record, né? O programa da Ana Hickman acabou. E meu contrato sempre foi com o programa da Ana Hickman, não com a Record. Então, quando o programa da Ana Hickman acabou, eu fiquei sem emprego. Aham. E eu nunca pensei, assim, no que seria da minha vida quando isso acabasse. Porque eu Nem pensava no nem futuro. pensava se isso acabaria um dia ou não. Eu ia vivendo, Um vivendo, dia após o outro, um dia né? após o outro e ok. E quando acabou, eu já estava numa fase muito difícil da minha vida, assim, porque meu pai tinha falecido, já sentia, né, e sofria muito preconceito das pessoas por ter trabalhado de biquíni, então eu sentia que quando eu chegava na roda das pessoas, as pessoas falavam assim, paniquete, fazia programa, porque muita gente taxava as paniquetes, né, que falavam, as meninas fazem programa, então Aham. eu sentia isso, eu fiz terapia por muito tempo, porque eu não aceitava isso, e, e aí eu passei por algo pontual que foi muito forte na minha vida. E nessa época eu frequentava o candomblé. Porque assim, eu ia na célula, às vezes eu ia na igreja, mas eu ia no candomblé, eu ia no espiritismo e eu, Sim. tipo, tava meio perdida. Sei lá, eu não sabia de nada, nem quem eu era mais. E aí um dia eu fui no candomblé e eu tava muito mal por algo pontual que tinha acontecido na minha vida. Cheguei lá e falei pro pai de santo, eu gostaria que eu vim aqui hoje pra você fechar os olhos das pessoas, para as pessoas não me verem mais, Caramba. né? Não quero mais ser famosa, não quero mais que as pessoas me reconheçam e tal. E aí eu sentei antes de ter uma consulta, né, com o pai de santo, eu sentei pra conversar com ele. E aí eu falei pra ele assim, meu Deus, eu tô muito perdida na minha vida e tal. Eu só tenho uma amiga minha que é evangélica e Que era aquela. que é a minha amiga Priscila, Aham. que é evangélica e ela fala muita coisa pra mim e tal. E eu falei, o que que você acha de tudo isso? De toda a história que eu tinha contado pra ele. E ele falou assim pra mim, a gente não mexe com os evangélicos, eles são muito protegidos. E aí quando ele falou isso pra mim, ele falou, não, realmente, os evangélicos, a gente nem mexe com eles e tal. Quando ele falou isso pra mim, eu falei, meu Deus, o que que eu tô Olha. fazendo aqui? Peguei e fui embora pra minha casa e falei, olha, a partir de hoje, eu vou conhecer um pouco mais de Deus. Eu preciso saber o que realmente a minha amiga vive, que ela ora tanto pelas pessoas. E aí eu cheguei em casa e falei, Pri, quero que você chame o pastor Marcos e a missionária Jo, que uma vez tinham orado por mim e tinham deixado o telefone para quando eu quisesse, eles fossem orar na minha casa. Eu falei, eu gostaria que vocês chamassem eles aqui. E eles entraram na minha casa e começaram a fazer uma campanha de oração de toda quarta-feira. Falaram, ó, eu vou te propor uma campanha de oração. Eles eram super leves. Na minha casa tinha um monte de santo. E aí eles nunca me falaram nada, tipo, tira isso, ou você não tem que crer nisso, ou você tem que parar de beber, ou você tem que parar de ir pra balada. Nunca. Sábios, a sabedoria. Nunca me falaram nada. Simplesmente começaram a orar pela minha vida. Uhum. E a minha vida mudou muito. Eu me encontrava num momento depressivo, mal financeiramente, eu tava com ordem de despejo do meu apartamento. Meu Eu, Deus. eu, eu não queria mais sair na rua, eu não queria enxergar meu porteiro, eu não queria mais que as pessoas me reconhecessem. E eu tive um sonho. Aí eu sonhei com Jesus. Eu sonhei que eu tava no mar, assim, com a água pelo pescoço e que eu tentava nadar, assim, e eu conseguia devagar e que Jesus me chamava na areia e falava: Minha filha, me segue, né? Eu vou te saciar. E você vai conseguir passar por tudo isso que você tá passando. E era, o que eu tava passando era muito pesado pra mim.
São Caramba. muitas coisas, assim, que eu nunca nem contei. Um dia eu vou contar. Uhum. E coisas muito pesadas. E quando eu acordei, eu falei, Jesus falou comigo. Uau. E Jesus falou comigo. E foi um mês onde eu trabalhei muito, onde eu consegui pagar as minhas contas, onde eu tinha certeza de que Jesus estava comigo. Comecei para a igreja. Eu falei, agora eu preciso ir para a igreja, eu preciso escutar a pregação, porque eu ainda não conseguia ter o entendimento de ler a Bíblia. Uhum. E desde aí, nunca mais deixei de ir, né? E quando eu falo que eu aceitei Jesus, na verdade foi Jesus que me aceitou, graças a Deus. Obrigado, Glória a Senhor. Deus, ele tem misericórdia de nós. Obrigada por ter misericórdia da minha vida. E aí a minha vida foi um milagre, um atrás do outro.